A paz do Senhor, meus irmãos. Amém. A gente, quando vem aqui pra frente, eu não sei nem porque que eu liguei o celular, mas a gente liga, bota o óculos, tira o óculos. Meus irmãos, de tudo que a gente ouviu aqui, de tudo que foi falado, das dificuldades que a gente vive, né? Das situações, muitas vezes, de perigo e ameaça, né? Eu tenho uma boa palavra para vocês, que não é minha, é do Senhor. Está lá no Salmo 46:10, que diz o seguinte: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Então, se o teu coração, né, se a tua mente, muitas vezes se encontra turbada, preocupada, achando que o amanhã, segunda-feira, é dia de luta, de dificuldade, amanhã, segunda-feira, é dia de eu estar vendo aquele problema, amanhã, segunda-feira, é dia de eu estar pagando aquele cheque, aquietai-vos. Aleluia. Porque o Deus que luta as tuas lutas, na verdade, Ele segue à tua frente. Ele está cuidando dos teus problemas, Ele está cuidando de tudo aquilo que te preocupa. Eu creio. Eu há um tempo atrás, eu tinha assim, preocupações tremendas. Eu, muitas vezes, ia dormir e não conseguia. Eu via anoitecer, eu via clarear, eu estava acordado. E aí tinha que sair pela manhã para o trabalho, muito preocupado. Só que isso, como consequência, me trouxe o seguinte: em um determinado momento lá, eu infartei. Eu tive um infarto por conta dessa pressão, desse estresse, né? Só que nesse momento aí, falando especificamente, eu não conhecia o Senhor. Eu não conhecia, mas aí, passado esses momentos, passado esse período, a gente vê como o amor do Senhor é grande pela gente. Na verdade, a palavra nos diz que nós não escolhemos, Ele nos escolheu. Então, tudo aquilo pelo qual a gente passa, pelo que a gente vive, situações muitas vezes difíceis mesmo, que a gente olha com os nossos olhos naturais e não vê nenhuma saída, o Senhor está cuidando. Isso tudo na minha vida serviu como experiência para que eu pudesse entender que quando um irmão chegasse perto de mim, ou uma pessoa mesmo, um ímpio, e que tivesse, né, a confiança de, através de como foi falado aqui no início, né, o teu comportamento, o teu modo de lidar com as pessoas, de tratar as pessoas, muitas vezes você não precisa nem dizer que você é cristão. As pessoas olham para você e dizem: você é diferente. E já houveram oportunidades onde eu, né, através de pessoas, colegas de trabalho, né, do futebol, que conversando comigo, abrem o coração. Eles vêm e falam coisas que com certeza não contariam. Já vieram pessoas aqui em casa que contaram para mim, para minha esposa, né, de situações, principalmente no casamento, situações muito difíceis, e a gente passou por situações assim, a gente passou por situações difíceis, né, de separação, né. Eu sou casado com Marlene, né, ela teve um primeiro casamento, assim como eu tive também, meu primeiro casamento, onde acabou, né, e a gente viveu essas experiências que não são legais, são muito ruins, né, principalmente quando se tem filhos. E para os jovens aqui, que ainda vão se casar, né, como foi falado aqui, coloca diante de Deus toda a decisão que você for tomar. Sabe por quê? Porque Deus te orienta. Aleluia. Deus te coloca no lugar certo, com a pessoa certa, para que o seu casamento, porque quando a gente casa, a gente pensa o seguinte: é para sempre, né? E quando a gente casa e com a bênção do Senhor, com certeza vai durar para sempre. Algumas vezes, fatos extras, né, acontecem e que nos afastam, né, fazem acontecer, como o pastor falou aqui, o divórcio, né, é uma coisa muito triste, porque quando tem filho, aí que complica mais ainda, porque quando é só o casal, é um para um lado, outro para o outro, ponto, né. E aí, voltando aqui, esse aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus, está lá no Salmos 46:10, né. Davi escreveu esse salmo. Ele escreveu como uma expressão da sua confiança em Deus em meio a uma situação de perigo e ameaça. Quer dizer, ele se via ameaçado e em perigo. Então ele escreveu esse salmo, né? Embora não seja específico o evento exato que o levou a escrever este salmo, a mensagem central é a confiança em Deus como refúgio e segurança. Então, ele trouxe, né, para a vida dele: eu tenho confiança no Deus que eu sirvo,
Ele é o meu refúgio e a minha segurança. Tanto é que lá no versículo 1 desse mesmo Salmo, diz o seguinte: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. A gente vive, né? A gente é cristão, mas a gente vive momentos de angústias que na verdade, assim, nos tira o sono, nos deixa preocupado o tempo todo, né? Você, por mais que tente não pensar, não tem jeito. Vem a nossa mente, e aquilo assim, muitas vezes, a gente perde o foco de olhar para o Senhor e dizer assim: de onde me virá o socorro? Né? O socorro vem do Senhor. Então, quando a gente confia nele, né, crê verdadeiramente que eu não posso fazer nada, né? Diante dessa situação, Senhor, eu não tenho o que fazer, eu não tenho nem andar para a direita nem para a esquerda, mas eu creio que o Senhor é o meu Deus. O Senhor pode mudar essa situação. E se a gente fosse parar aqui para ouvir de cada um de vocês, quantas foram as vezes que a gente olhou para situações que a gente não tinha saído, né? Que você viu assim: acabou, chegou, não tem mais jeito, não tem mais o que fazer. E o Senhor veio e nos tira, mas é necessário pagar um preço. O preço confia nele, entrega nas mãos dele, porque aí sim ele vai fazer o que você não pode fazer. Eu vou abrir um parênteses aqui, eu vou contar um testemunho, é breve, né? A minha esposa já ouviu, ela às vezes fala assim: deixa eu de novo, mas eu creio que tem muitos aqui que não ouviram, né? Não sabem. Eu não sei se eu contei para o pastor, para Carlos, que a gente está sempre junto, né? Num determinado momento da minha vida, e por ocasião da minha separação, até eu me separar, a gente vivia ainda na mesma casa, eu e a minha ex-esposa, mas a situação era muito ruim, muito ruim. E aí chegou um momento, né, como o pastor falou, que o melhor é a separação. Não tem como você se manter com uma pessoa que não quer mais ficar contigo, né, que diz para você que não te ama mais. Então como você vai... Fica insustentável. E aí, eu já praticamente separado, morava na mesma casa ainda, porque a gente ainda não tinha dado esse passo de cada um ir para o seu canto, né? Morava na mesma casa, mas já não tínhamos mais absolutamente nada de relacionamento, nada, absolutamente nada, né? Eu vim a conhecer a Marlene, mas assim, a gente também não teve absolutamente nada. A gente se conheceu e a Marlene começou a falar de Jesus para mim. E ela começou a falar. Ela sabia mais ou menos o que eu estava passando, né? E ela começou a falar do amor de Deus na vida da gente. Com isso, eu tinha duas saídas, né? Na via eram duas mãos, uma para lá e outra para cá. A que ia para lá dizia para mim o seguinte: pô, tá tudo ruim na tua vida, não tem mais jeito, se mata. Exatamente isso. O diabo vem na tua mente e ele trabalha isso. Porque você olha assim, aí eu olhava para mim e pensava o seguinte: eu tenho um bom emprego, né? Eu procurei fazer tudo certo, né? Do trabalho para casa, cuidar dos meus dois filhos, e deu tudo errado. Do que serve isso? Do que serviu eu ser essa pessoa que, no meu entendimento, era uma pessoa correta dentro das minhas obrigações, né? Dentro de um lar? Isso não serviu de nada, deu no que deu. Então, o diabo vem, ele vem muito forte. Eu lembro que no 13º andar do prédio onde eu morava, onde eu trabalhava, muitas vezes eu abria a janela e me via aquilo, pula. Tem aquela coisa de te impulsionar, pula. Só que num determinado momento, né, de desespero, de olhar assim e ver assim: pô, tu é um fracassado, que o diabo te coloca isso na tua mente. Tu é um fracassado, nada para você vai dar certo. Num determinado momento eu ouvi uma voz, que até então eu nunca tinha ouvido, que disse para mim: meu filho, tu tem 2 filhos, assim como eu te amo, você tem que amá-los. Então eles precisam do seu cuidado. Aleluia. Aquilo, assim, sabe quando você ouve algo que você nunca ouviu e te espanta? E aquilo foi falado para mim. Eu vejo hoje, depois de passado tudo isso, era Deus trabalhando na minha vida, né? E isso foi o que me deu força. Esse foi o combustível para eu parar e afastar todo aquele pensamento ruim da minha mente, de pensar em suicídio.
Eu falei, eu tenho 2 filhos pequenos, precisam de mim, e eu vou lutar. E Marlene me falando de Jesus. Então, quando a gente fala que Jesus não chega nunca atrasado, ele sempre chega no tempo exato, é isso mesmo. Aleluia. Ele, na verdade, ele trabalha com você para que você tenha experiências, passe por algumas coisas para você aprender. E aí, passado esse primeiro momento, eu comecei a vir para cá e ficava aqui na casa de Marlene e saía muito com a mãe dela. A gente ia para uma igreja aqui, outra ali, e num determinado dia, lá na igreja do Arsenal, a igreja muito cheia, e de repente veio um pastor lá do púlpito, ele veio andando pelo corredor, era a primeira vez que eu ia lá, e ele chegou perto de mim e falou exatamente o seguinte, falou assim, eis homem, que eu falo contigo, aquela mudança tu pode fazer que eu sou com você. Foram mais ou menos essas palavras. Eu já tinha recebido da imobiliária, onde eu pagava o aluguel do meu apartamento, o decreto de que eu tinha que deixar o apartamento, porque eu já estava, assim, o casamento ruim, a situação financeira ruim, tudo de ruim que você possa pensar vindo sobre a minha vida, né? E aí aquele homem me falou isso, eis que aquela mudança eu sou contigo, pode fazer. Aquilo me assustou, eu falei, como é que esse cara, ainda pensei assim, eu olhei para minha sogra, eu falei assim, ela deve ter contado para minha sogra, a Vera ainda não era minha sogra. Olhei para a Vera e falei, ela deve ter contado alguma coisa para esse rapaz aí. Aí eu perguntei, Vera, tu conhece ele? Ela falou assim, não, estou vindo a primeira vez aqui também. Então, aí aquilo me deu a coragem, né, embora não conhecendo o Senhor ainda, na sua plenitude, me deu a coragem de, tipo assim, eu estava com medo, eu tinha que fazer a mudança. Detalhe, eu estava assim, duro que nem um coco, eu não tinha como fazer aquela mudança, não tinha, né? O que eu fiz? Baseado naquela palavra, eu falei com um rapaz, liguei para um rapaz de mudança, veio o caminhão, o cara parou o caminhão na porta, subiu e começou a tirar as coisas, tirando, e aí, no último móvel, faltava um grupo de estofado e um guarda-roupa. A minha ideia era o seguinte, quando o cara botasse tudo dentro do caminhão, eu ia dizer para ele assim, meu amigo, agora é teu. Tu leva para onde você quiser, porque eu não tinha para onde ir, as minhas crianças, os dois já estavam lá com a mãe do rapaz que a minha mulher já tinha se arranjado lá com ele, eu não tinha mais nada, e aí a mudança lá, o cara desmontando o guarda-roupa, e uma senhora vizinha de baixo me pergunta assim, Roberto, porque ela não era Menestrão, Roberto, você não quer me vender esse grupo de estofado? Aí eu falei assim, vendo, quanto que você quer? Eu falei assim, o que você me der. Aí ela me cobrou, ela disse para mim assim, então eu te pago R$60, tá bom? R$60 era o valor da mudança, era o valor que o cara me cobrou da mudança. Eu falei, bom, já resolvi um problema. Lembrando do que o profeta tinha lá falado comigo. Ele estava acabando, já no finalzinho do guarda-roupa, eu já tinha o dinheiro, já fiquei mais tranquilo, porque eu ia dar pro cara, eu falava, meu irmão, se você não quiser, você joga fora, mas eu não tenho dinheiro para te pagar. Então, você leva, desfaz, tinha tudo, que uma casa normalmente tem, né? E aí, enquanto ele desmonta a última peça lá do guarda-roupa, passa uma senhora vizinha na frente, assim, eu estava no portão do prédio, tinha uma entradinha na frente, assim, um prédio bem simples, e aí essa senhora fala assim, ô Roberto, o que está acontecendo? Eu falei assim, eu estou mudando, você sabe da minha situação e tal, né? Porque os vizinhos, querendo ou não, um prédio pequeno, acaba sabendo, você sabe da minha situação. Ela falou assim, você não quer fazer o seguinte, não? A minha filha, ela ontem, ela separou do Tuninho, que era o genro dela, ela esperou ele sair do trabalho, parou um caminhão na porta, limpou o apartamento, tirou tudo do apartamento dele, ele está morando no apartamento sem nada. Eu falei, já tem um lugar para levar minha mudança. Aí o cara falou assim, nós vamos para onde, meu amigo? Depois, acabou, né? Vamos para onde? Falei, para ali. Aí subimos,
botamos uma mudança lá, o cara não tinha nada, sabe o que nada? Tava vazio o apartamento, ele sentava assim no chão do quarto e dormia lá, que nem travesseiro, a mulher levou tudo. Aí a gente botou tudo lá, aí juntou ele, né? Também assim, sem nada, sem a esposa, a gente mobiliou o apartamento dele e aí eu fiquei lá. E aí hoje eu vejo assim, né, Deus na verdade é tão misericordioso que Ele preparou tudo. Como é que pode? Se eu não fosse obediente à vontade dele ali, se eu não fosse obediente ao que ele mandou eu fazer, eu talvez não fizesse aquela mudança e ia dar uma confusão danada, porque eu tinha um documento assinado para sair do prédio. Né? Pois eu saí naquele dia, naquela hora, e deu tudo certo. Amém. Então é para a gente ver como Deus, no seu amor infinito por cada um de nós, diante da nossa dificuldade, seja lá do que você estiver passando, como Deus é tremendo na nossa vida, né? Eu nem o conhecia, mas ele já sabia quem era o Menescal, né? Hoje Menescal, e ele pôde, e isso é uma experiência que eu guardo para a minha vida, para o resto da minha vida, né? Porque é algo tremendo, você está vivendo uma situação daquela, por isso que aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Não existe problema nenhum na vida da gente, nenhum. Que a gente chega olhando que é final do poço, do túnel, né? E que não tem mais solução. Tem sim. Ser obediente. Busca no Senhor a solução para aquilo que você não tem como resolver. Porque aí Ele entra. Aí Ele vai te mostrar que Ele é Deus na tua vida. O que eu aprendo quando Davi, né, no momento de luta, de ameaça, de perigo, ele faz, né, ele escreve esse salmo, né? Ele me ensina que diante de uma situação caótica, onde temos medo do que virá, não precisamos temer. E nessa hora, e a gente sabe que não é fácil não, né? Quando tu está na situação, é bravo. Né? É nessa hora que temos que expressar a nossa calma e confiança na habilidade e na capacidade de Deus em nos salvar. Então, seja qual for o teu problema, né, isso dá até um louvor, Ele com certeza, Ele tem o poder e a habilidade de te tirar dessa situação. E mais do que isso na verdade, nada mais é do que a experiência que Ele faz de você passar, para que você possa contar esse testemunho, como eu contei aqui, que não foi que eu ouvi de alguém, de um irmão, de uma irmã. Não, eu vivi isso. Eu pude sentir Deus pode fazer por cada um de nós. Pensando, e hoje eu estava aqui no quintal fazendo algumas coisinhas, e eu pensava o seguinte, a gente tem esse costume mesmo de reclamar, né? Às vezes é porque, eu estou sem dinheiro, às vezes é porque, vou comer isso de novo, às vezes é porque, essa roupa aqui, eu não compro uma roupa há não sei quanto tempo. E aí me veio à mente essa situação no Rio Grande do Sul. Aí eu fiz um paralelo, né? Ainda que eu não tivesse roupa, ainda que eu não tivesse uma comida que eu gostaria de comer, ainda que eu não tivesse, né, um carro para sair, num comparativo, eles lá não perderam só a roupa. Muitos perderam a roupa, a casa, perderam tudo. Eles saíram muitas vezes com a roupa do corpo, até o documento ficou lá. Então isso é perda, isso é luta, isso é dificuldade. Mas será? De repente tem lá um irmão da gente, um cristão, que diante desses fatos, ele não desiste. Ele continua crendo. Que a gente possa entender que o nosso Senhor, o dono das nossas vidas, aquele que anda com a gente, que entra no barco com você quando parece que o barco vai afundar, esse Deus é o que cuida da gente. Então, o ponto não é o final, não. Uma vírgulazinha, né? A gente já ouviu isso, né? A vida continua e com Ele as coisas não são fáceis. Mas tudo que não é fácil, na verdade, é aprendizado para a gente. É para a gente ter experiência, seguir em frente, porque o nosso alvo é o Senhor. É isso. E a gente crendo nele, e eu creio. Eu estava vendo também hoje o seguinte, quando tudo está dando errado, quando as coisas caminham de uma forma totalmente diferente
do que a gente quer, mas que ainda diante de toda essa situação, você escolhe caminhar com o Senhor. Aleluia. Tu já imaginou o que ele sente? Verdade, Deus. Ele olha para você e fala assim, caramba, tá tudo dando errado para ele, que ele sabe disso, né? Mas ele sabe que eu sou a solução. Eu creio que o Senhor se alegra. E diante desse fato, ele vai te pegar, né? Não vai deixar você afundar. Vai trazer você à tona novamente e você vai poder estar aqui, como a gente está aqui hoje, e já passamos por tantas coisas, né? Para poder contar a tua história, para poder dizer assim, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Aleluia. Que o Senhor possa nos abençoar. A palavra, assim, não é uma palavra do Marcos, não é uma palavra do pastor, nem da Morena, entende? Mas é algo assim que veio no meu coração de poder falar para vocês. E eu pensei, Senhor, que eu fale 5 minutos, mas que eu possa atingir o objetivo que é para que as pessoas possam sentir no seu coração o poder que o Senhor tem na nossa vida. Aleluia. O quanto o Senhor pode fazer por cada um de nós. E que a gente possa entender dessa forma. O Senhor é o nosso pastor. Nada nos faltará. E aquietai-vos. Diante do problema, diante da tua luta, diante da tua situação hoje que é caótica, aquietai-vos, porque Ele é Deus nas nossas vidas. Amém? Que Deus nos abençoe. Muito obrigado. Aleluia.